Glória a Deus. Também quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Rafael. O pastor Rafael aí me ajudou aí para poder ter um descanso aí nesses 15 dias, né? Agora o pastor está de folga no domingo, né, pastor? Eu louvo a Deus, queridos. Confesso para vocês que a gente, quando sai para viajar, a gente sente muita saudade. A gente vai no culto em outra igreja, a gente participa, mas não é a mesma coisa, queridos, não é a mesma coisa. Confesso que estava morrendo de saudade de vocês, mas foi bom, né? Deu para descansar um pouco a mente, né? O corpo não, né, queridos? Porque a gente foi para a roça, para o meio do mato, criação de porco, de galinha, e vê uma coisa e anda com o carro na poeira, e depois tem que lavar carro. Então, assim, descansar o corpo não descansou muito não, mas a mente, eu confesso para você que foi uma bênção, e também Deus falou muito ao meu coração. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos, a Isca de Satanás, né? Assistindo assim, espero que você já tenha assistido, né? Porque eu já enviei todos os vídeos lá, né? E a Isca de Satanás, queridos, foi um livro que uma irmã abençoada aqui da comunidade me deu de presente, e foi interessante o dia que ela me deu o livro, porque ela foi toda preocupada para quê? Para não me ofender, né? Que é o assunto da Isca de Satanás, a ofensa. E ela falou uma coisa que mexeu comigo, queridos, e realmente foi o que ela falou, né? Aconteceu de uma forma, depois que eu me deparei com esse material, foi algo assim impressionante. Foi a mesma coisa, eu estava numa gaiola, só que eu não sabia, imagina só, e de repente esse material foi a chave que foi colocado na minha mão. E eu peguei essa chave, abri a gaiola e estou livre, queridos, da questão da ofensa. Confesso para vocês que orando muito a Deus, para Deus me dar um entendimento disso, porque é uma isca terrível, né? Tanto que a palavra de Deus diz lá em Provérbios que é muito mais fácil ganhar uma cidade murada, fortificada, protegida, do que um coração de um irmão ofendido. Então, queridos, veja, se você puder, compre o livro, leia, não perca essa oportunidade. Eu confesso para você que se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria esse livro, esses vídeos, e veria no início da minha conversão, queridos. Mas Deus sabe de tudo, tem um momento certo na nossa vida. Quem aqui assistiu? Quem aqui assistiu? Amém. Não é isso que eu estou falando para vocês? Não é libertador? É uma bênção, viu? Então assistam. Se você fala, pastor, eu não vi tudo isso, é porque você assistiu preocupado com a panela, assistiu ouvindo música, assistiu vendo o WhatsApp, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que focar. Você tem que focar. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando você vem na igreja e foca na palavra de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida, você se alimenta. É que nem a comida do dia. Se o prato ficar lá só na sua frente, você ficar olhando para ele, vai resolver alguma coisa? Vai matar a sua fome? Vai te dar nutrientes? Vai te dar vitamina? Não vai. O que você tem que fazer? Você tem que se alimentar, colocar para dentro, queridos. É a mesma coisa, a gente tem que colocar para dentro. Amém? Estou muito feliz aqui, que eu estou vendo ali um casal maravilhoso, que faz tempo que eu não vejo. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Meu coração está muito alegre com a presença de vocês, viu? São bênção na minha vida, viu? Num dos momentos mais difíceis ali, tá? Que Deus abençoe. Se sinta em casa, que é a casa de vocês, viu? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma ministração, a qual eu dei o seguinte título: o caminho de Deus é perfeito, né? Aí você fala assim, pastor, é mesmo, o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz isso, eu já vi isso em vários lugares na Bíblia, realmente. E aí, queridos, nós vamos conversar um pouco aqui, porque se o caminho de Deus é perfeito, se Ele é perfeito, entenda uma coisa: quando você começa a servir a Deus, você vai ter que trilhar por esse mesmo caminho da perfeição. Por isso que a gente melhora, né? Não aconteceu com você já das pessoas olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente na sua vida, tem um brilho diferente na sua vida? É por quê, queridos? Porque nós começamos a nos relacionar com um Deus perfeito, então é natural que eu e você venhamos nos tornar pessoas perfeitas. Fala, pastor, mas isso é impossível. Realmente, eu concordo plenamente com você, isso é impossível para nós mesmos. Só é possível na vida do homem se tornar um ser perfeito
se ele tiver um relacionamento com aquele que é perfeito. Então, a perfeição de Deus no relacionamento, ela te faz perfeito. Você já aconteceu aquele caso de repente, o Luciano, por exemplo, eu gosto muito do Luciano. Luciano, uma bênção na minha vida. Tem noção do amor que eu tenho pelo Luciano. Então, se o Luciano chega com um amigo que eu nunca conheci, e o Luciano chega aqui, pastor, esse aqui é meu amigo e tal, e aí o Luciano fala, pastor, esse aqui é gente boa. Eu vou acreditar, queridos. Por quê? Porque é amigo do Luciano. Eu sei que o Luciano é gente boa. E se é amigo do Luciano e se anda com o Luciano, também é gente boa. Então, é isso que o relacionamento faz. Então, você tem que entender isso, né? Você tem que entender isso. Você pega, por exemplo, as 5 pessoas que você mais se relaciona com ela, é natural que você seja parecido com essas pessoas. É natural. Eu não sei se alguém já te parou, alguém conhece o seu pai, né? Ou conhece a sua mãe, e de repente olha para você e fala, puxa vida, como você me lembra o teu pai, como você me lembra a tua mãe. Por quê, queridos? Porque esse relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, é natural nos fazer parecido com eles, né? É natural nos fazer parecidos com eles, porque o que faz as pessoas lembrar dos nossos pais em nós, não é só a nossa aparência, mas é as nossas atitudes, as nossas decisões, amém? Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 18, 29, 30. Salmo, capítulo 18, 29 e 30. Eu estou usando aqui, Fabrício, a versão NBV, tá? Salmo 18, 29, 30. Amém? O Salmo está na metade da Bíblia aí, ó. Só abrir na metade aí. Amém? A palavra de Deus, querido, Salmo 18, 29 e 30 diz: com ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Com o meu Deus posso saltar muros altos. Olha só o que o salmista está falando aqui, queridos. Com ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Por que você está chorando por causa dessa luta aí? Por que você está reclamando por causa dessa dificuldade aí? É porque você não percebeu que Deus está do seu lado, né? Amém? Aí continua falando, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo, Ele protege todos que nele se escondem. Olha só que interessante, queridos, todos que nele se escondem, né? Eu estou saindo um pouco da ministração, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Só isso aqui, queridos, já te dá o quê? Um posicionamento da forma que você tem que viver. Você tem que viver escondido no Senhor, queridos. Eu estava até conversando aqui, na hora que eu cheguei aqui com o Arnaldo e com o Guilherme, e a gente estava até conversando que Deus ele tem prazer em usar, em exaltar aqueles que decidem se esconder neles. O que é se esconder no Senhor, queridos? É aquela pessoa que não quer aparecer, aquela pessoa que não quer ser o centro das atenções, ela está ali simplesmente servindo a Deus. É desses que Deus tem o prazer de exaltar. Aqueles que se humilham, aquele que está ali simplesmente para poder atender ao chamado de Deus, né? Então, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos aprender através desse texto que o caminho de Deus é perfeito, que é o título da ministração. Um Deus perfeito, queridos, só faz o que é perfeito. Então, você tem que entender essa introdução para você ter convicção de quem é o Deus que você serve. Porque às vezes, queridos, nós não temos noção do Deus que nós servimos. Nós não temos noção do Deus que nós servimos. Nós não conseguimos acreditar, não conseguimos ter fé. Às vezes, sabe, vivemos a vida da mesma forma, estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, né? Mas não acreditamos que Deus está abrindo porta, que Deus está nos moldando, e aí decidimos fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu vivia uma vida sem conhecer a Deus. Então, antes de me converter, eu não sabia que eu tinha que ter um relacionamento, que eu tinha que namorar, que eu tinha que noivar para poder casar e tal. E quando eu cheguei na igreja, queridos, e ouvi a palavra de Deus e tive esse entendimento, eu falei, minha vida está tudo errado. Espera aí, se eu estou servindo a Deus agora, eu tenho que fazer aquilo que Ele diz para mim fazer, que a palavra dEle diz para fazer.
E aí, queridos, logo no início da minha conversão já tive uma decisão. Não, eu não vou brincar com a minha vida. Eu não vou brincar com esse Deus maravilhoso que morreu na cruz por mim e que me deu a possibilidade de ter a salvação eterna. Não, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que me custe. Mesmo que me custe. Por quê? Porque se eu andando com um Deus perfeito, as pessoas elas têm que olhar para a minha vida e ver traços da perfeição de Deus. E eu pergunto para você, que traços que as pessoas veem quando olham para a sua vida? Você nunca parou para se preocupar com isso? Nunca parou para se preocupar com isso? Porque nós devemos nos preocupar com isso, queridos. Porque isso vai determinar se o nosso relacionamento com Deus está próximo ou não. E se o nosso relacionamento com Deus não tiver da forma que Ele esteja próximo de nós, Ele pode voltar para mim e para você, através da morte. E aí? Será que Ele vai estar perto de você o suficiente para poder te levar para a eternidade com Ele? Ou não? Então nós precisamos refletir nisso, queridos. O seu caminho é perfeito, a sua sabedoria é perfeita, as suas obras são perfeitas e a sua palavra é perfeita. Por mais que não entendemos muitas vezes o caminho do Senhor, por mais que não entendemos, queridos, muitas vezes o caminho do Senhor, por mais que a gente não entende para onde que os caminhos do Senhor nos levam, porque tem momentos que nós não entendemos. Ao final, queridos, tudo, presta atenção no que eu vou falar e eu vou ler um versículo aqui. Queridos, e isso é extremamente importante para você poder compreender. Você que já tem uns 10, 15, 20 anos na presença de Deus, você vai concordar com isso que eu vou falar aqui, porque eu concordo plenamente com isso aqui, queridos. Porque por mais que muitas vezes nós não concordamos, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que abandonar tudo, mas eu vou ter que ficar sem nada, que vai ser difícil para mim, que eu vou ter que abandonar meus amigos, que eu vou ter que parar de olhar para as redes sociais. Muitas vezes nós não aceitamos isso, mas no final de tudo acaba dando o fim que desejamos. É impressionante, queridos. A gente sofre, a gente chora, mas no final do processo a gente percebe que tudo acabou do jeito que nós queríamos. É impressionante isso, queridos. E a palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em suas próprias terras. Deus estava falando ao povo de Israel: vocês vão passar por um processo difícil, porque vocês precisam passar por um processo difícil, mas depois eu vou dar para vocês aquilo que vocês querem, porque quando vocês estiverem me servindo de todo o coração, vocês vão ter a paz. E por isso que muitas vezes, queridos, nós somos levados ao sofrimento, à decepção, à perca, porque nós precisamos aprender a amar a Deus, a estar firme na presença dEle, porque a paz que nós desejamos, ela não vai vir através da compra de um sítio, ela não vai vir através da compra de uma casa na praia. A paz que nós desejamos, queridos, ela vai vir através de um relacionamento firme e sincero com Deus. Queridos, não importa. Se você está com Deus, queridos, você pode estar no meio de uma guerra, mas a paz vai estar dentro de você. A paz vai estar dentro de você. Pastor, mas está muito difícil para mim, pastor, eu não tenho paz, eu não consigo deitar, eu não consigo descansar. Por quê? Porque você precisa investir mais no seu relacionamento com Deus. Você está muito mais envolvido com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida nos tiram a paz do que com Deus. Porque quando você tem Deus, queridos, é impressionante, queridos, né? Vamos dar um exemplo de um marido sem Deus. O marido sem Deus, a mulher pegou o carro sem querer, isso acontece com qualquer um, com homem ou com mulher, bateu o carro, ou bateram nela. O marido sem Deus: você não presta atenção, você deveria ver isso, e que não sei o quê, você deve ter acelerado, você deve ter feito isso, e fica bravo, né? É que nem o marido quando está ensinando a esposa a dirigir, né? Você está enxergando? Não. Agora um marido com Deus: amor, bati o carro. Não, amor, esquenta a cabeça não, a gente arruma. Você está bem? Está tudo em paz com você? Está tudo tranquilo? Isso é o que importa. Arrumar o carro a gente arruma, né?
Ainda bem que todos os maridos aqui é esse segundo, não é? É sim, porque se não for, você fala, vai converter, ô desgramado. É, queridos. Aí, ó, a gente tem que ter essa paz, queridos. Quando nós olhamos a palavra perfeito, queridos, só para a gente poder entender um pouquinho, entrar aqui na palavra, a palavra perfeito no original, né, hebraico, que é o que está escrito aqui no Salmo, é tamim. Quer dizer, que nos traz a ideia de algo inteiro, presta atenção, de algo inteiro, conclusivo, completo e íntegro. Pastor, o que isso significa? Significa o seguinte: se você começar a fazer alguma coisa, tu termina. Principalmente se você for servo de Deus, para de deixar as coisas pela metade. É algo inteiro, queridos, completo. E a nossa vida, para poder mostrar, né, a perfeição de Deus, nós temos que começar a agir dessa forma. O que adianta, queridos? Tem um monte de projeto, mas não concluiu nenhum. Eu tenho tantos sonhos. Não, comece a organizar os seus sonhos, né? Porque você viu que Deus, Ele vai chegar no fim que você desejava. Então você tem que desejar, você tem que sonhar. Então começa a colocar os seus sonhos, cada um numa caixinha, e foca em um. Esse daqui, Deus vai me abençoar, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar a minha casa, não importa, eu vou comprar a minha casa, né? Eu lembro que uma vez estava conversando com a Débora me pressionando, não, porque a gente precisa comprar nosso apartamento ou nossa casa. Eu falei para ela assim, ó, já está bem definido, eu já conversei com Deus, eu vou comprar o nosso apartamento ou a nossa casa o dia que eu puder comprar à vista, eu não quero pagar prestação. Mas vai demorar, não interessa. Vamos pagar aluguel, quanto isso? Até que um dia nós tivemos condições e compramos à vista, né? A Lani que financiou para nós lá, né, Lani? Nós financiamos e logo em seguida quitamos, né? É bem melhor pagar à vista do que, né? Ia ficar quase o dobro, né, Lani? Fica mais até, né? Quase, né? Aí, queridos. Então você tem que começar, queridos, a pensar dessa forma, fazer isso na sua vida. Você tem que começar a entender o seguinte: quando Deus realiza um sonho na sua vida, Ele está sendo glorificado através de você. Você acha que Deus ele não tem prazer em fazer você realizar os seus sonhos? Lógico que Ele tem, porque Ele é um Deus perfeito. Pastor, mas eu não consigo realizar nada, porque você desiste de tudo no meio do caminho, né? A gente está ali com a doutora Lili, né? Doutora Liliane. A doutora Lili começou a fazer, né, faculdade dela, começou a estudar odontologia. Foi fácil, Lili? Quantas vezes nós conversamos, você, pastor, estou querendo desistir, está difícil demais. No início, principalmente, muita humilhação, pastor. Um curso difícil, o pessoal lá tem um nível de vida diferente, fica humilhando a gente. Ela ficou firme. No final, eu perguntei para ela, e aí, Lili, como é que está? Pastor, eu estou até dando aula lá na faculdade já. Estou até ensinando o pessoal a fazer, porque o pessoal lá é tudo filhinho de papai, tudo novo, não tem experiência nenhuma, e como eu já estou na área, tenho prática, estou ensinando todo mundo. Mas por quê, queridos? Porque ela permaneceu firme no sonho dela. Então não desista. É que nem você chega aqui e começou a tocar, né? A Dani viu que você toca bem, a Dani percebeu um brilho diferente na sua vida, a Dani percebeu que tem uma unção, o Espírito Santo tocou ela te chamou para vir aqui. Pastor, mas eu não sei, eu só arranho umas notas. Meu amigo, não interessa, se você foi convocado, se você foi chamado, arranhe essas notas que você sabe e venha, e você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Então para, queridos, fala isso hoje, fala, chega, a partir de hoje eu vou concluir todos os projetos da minha vida. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, queridos. Então quando nós olhamos para a palavra, ela traz essa ideia de inteiro, conclusivo, completo. Então o caminho de Deus é íntegro, completo, perfeito e conclusivo. Ou seja, Deus não faz as coisas pela metade. Sua obra é perfeita, inteira e conclusiva. Esse é o Deus que nós servimos. E é isso que Ele quer que você faça na sua vida. Chegou o negócio de desistir. Às vezes a gente quer desistir, queridos. Quantas vezes, né?
Às vezes você olha aqui, ó, o pastor Rubens pregando, queridos, isso aqui é a delícia de ser pastor. A parte mais gostosa de ser pastor é estar aqui em cima pregando. Eu não estou falando que é ruim, que eu não quero, mas eu já tive várias vezes uma crise de depressão e eu queria desistir de tudo. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais, a Dani é difícil demais, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento o Ala ali naquele grupo de homens, ele chama demais a atenção dos homens, Senhor. Toda vez que eu vou naquele curso de homem lá, o Ala fica puxando nossa orelha. Eu não aguento mais o Ala, Senhor. Eu vou desistir, Só que aí de repente, queridos, não tem como. Porque eu falo, se eu desistir, eu vou envergonhar o nome do Senhor. Porque as pessoas olham Deus nas nossas vidas, queridos. E deixa eu te falar um negócio para você, sendo uma pessoa que desiste, você vai demonstrar a Deus? Pastor, mas é difícil, eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Eu estava conversando com um jovenzinho, uma criança aqui na igreja, e ele falou bem assim para mim, não, pastor, eu vi aqui a apresentação de música, eu vi que eu fui um idiota de ter parado. Falou desse jeito para mim. Mas eu vou voltar, pastor, e eu vou conseguir aprender. Aí eu cheguei no ouvido dele e falei bem assim, você não é um idiota. Nunca deixe ninguém falar isso de você, nem você mesmo. Aí falei para ele, você é uma bênção. E eu profetizo na sua vida que você vai conseguir fazer tudo aquilo que você desejar no seu coração. Aí ele olhou para mim e falou, é mesmo, pastor? Eu falei, é. Então tá, então vou voltar para a escola de música e vou aprender. Então, queridos, a gente tem que começar a animar. É natural a gente ter os nossos momentos de depressão, queridos, é natural. Eu já sofri muito na minha vida, queridos, por quê? Por causa da minha ignorância. E eu não acreditava em depressão, Sabe aqueles crentes que tudo é demônio? Eu falava, depressão é demônio. Não acreditava, até que um dia o Senhor colocou uma depressão aguda, forte, durante uma semana na minha vida. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. No meu trabalho, eu fazia o seguinte, eu pegava um avião, por exemplo, até Maceió, de Maceió eu alugava um carro, viajava de Maceió para Aracaju, Sergipe, para Recife, ficava ali andando de carro o Nordeste inteiro, nunca tive medo, sozinho, queridos. Andava numas estradas assim que andava 200 quilômetros sem ver um posto de gasolina, sem ver uma pessoa. Nunca tive medo dessas coisas. E de repente, queridos, eu fiquei deprimido, eu ficava com medo de colocar o pé para fora de casa. Eu falei, Senhor, eu acredito nesse trem agora, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Então isso é natural, queridos, acontece com a gente. Mas é isso que nós temos que ter na nossa vida, o nosso Deus perfeito, forte, para quê? Para nos tornarmos também pessoas fortes, pessoas perfeitas. Eu acredito, queridos, sim, que nós podemos ser pessoas perfeitas com Deus. Sem Deus não, é impossível. Com Deus eu acredito sim na mudança do ser humano. Com Jesus, queridos, eu acredito, Eu acredito na mudança da Dani, desde que ela sirva a Jesus. Mas a Dani vem na igreja. Opa, espera aí. Vir na igreja não significa que está servindo a Deus. Vir na igreja é uma coisa, servir a Jesus é ser parecido com Ele. Deixa eu te falar um negócio para você tem que parar de ser bobo. Você analisa uma pessoa, vê se ela está servindo a Jesus, não é o fato dela vir na igreja todo domingo. Porque tem pessoas, queridos, aqui na igreja que vêm um domingo por mês, porque tem dificuldade de vir, mas você olha para a pessoa, você percebe que ela serve Jesus, uma pessoa humilde, educada, sabe? Uma pessoa que tem palavra. Então é nisso que nós temos que observar, é aí que Deus vai nos dar sabedoria para poder ver se a pessoa serve a Deus ou não. Porque vem na igreja, porque canta, porque toca, porque prega, não serve. Não, querido, isso é fácil. Isso é fácil fazer, queridos. É fácil vir aqui falar. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Você tem dificuldade, mas tem um monte de gente que tem facilidade. Agora o difícil, queridos, é entender a perfeição de Deus e deixar ela entrar no nosso coração. E isso é difícil, porque é só através de um relacionamento sincero. Então se relacione, queridos, com pessoas que você tem convicção que se relaciona com Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1:6. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça,
até quando sua tarefa em vocês estiverem finalmente terminado, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Quando você tem um relacionamento com Deus, queridos, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai continuar trabalhando na sua vida até Ele concluir a obra que Ele tem para você. Porque isso está escrito na palavra dEle. Por isso que Deus não quer que você desiste. Deus não quer que você desiste. Eu vou usar a Dani como exemplo, porque eu tenho certeza que para ela foi diferente, né? Então, vamos supor, a Dani, quando ela começou aqui no louvor, todo mundo falava: nossa, Dani, você é uma benção, você canta muito bem. Então, para ela foi fácil continuar aqui, né? Mas vamos imaginar se fosse o contrário. Falei assim: nossa, como é que você está no louvor? Você não canta nada, você não tem domínio nenhum de voz. Espera aí, Deus, Ele começou a obra, a perfeição ela vem com o tempo. Deus, Ele começou a obra. Hoje eu fico impressionado, queridos. Às vezes a gente vai num culto do lar, na hora que a Dani pega o microfone, a unção de Deus toma conta do lugar. Essa é a unção que está na vida dela. E vai continuar, queridos, até o final, até o que a palavra de Deus diz, Dani, até o dia que você encontrar com Jesus. Porque lá a perfeição vai ser eterna. Então Deus, queridos, vai concluir a obra. Que nem, por exemplo, pega o pastor Rubens. Deus me colocou aqui para ser pastor, para poder pregar. Mas o pastor Rubens não prega direito, mas o pastor Rubens não é um bom pastor. Não, realmente não sou, queridos. Mas um dia eu tenho certeza que eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Enquanto não chegar lá, vocês vão ter que me aturar do jeito que eu sou. Mas vocês podem perceber que pelo menos um pouquinho por ano dá uma melhoradinha. Um pouquinho. Um pouquinho dá uma melhoradinha. Então é isso que a gente tem que entender. É que nem casamento. Namoro e noivado é uma delícia. E casamento, melhor ainda. Quem é casado deu risada. E casamento, melhor ainda. É umas coisas que acontecem, queridos, que eu vou te falar um negócio, viu? Poxa vida, eu sempre lá em casa fui meio desligado, deixava a toalha em cima da cama. Minha mãe, na maior paciência do mundo, pegava a toalha, colocava no varal. Nunca brigou comigo, mamãe. Mamãe nunca reclamou de mim. Sabe, queridos? E aí, de repente, você casa, eu sou sua empregada, Aí você olha assim, dá vontade até de chorar. Você fala: mas mamãe nunca falou assim comigo. Não, mas nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos entrar na perfeição. Um dia nós vamos entrar no eixo. Não é, Irineu? Quantos anos de casado já, Irineu? Quantos? 37? Já, Irineu? Esses dias você fez 25, meu. 37 anos já. Não está melhor do que no início, Irineu? O Irineu, se você encontrar ele no shopping, filho, ele está de mão dada com a Ana Lúcia, até hoje, filho. Até hoje, não está melhor? Foi fácil, para o Irineu foi fácil, né, Irineu? A Ana Lúcia é uma bênção. A Ana Lúcia chega aqui na igreja, você nem escuta a voz dela. Né? Que nem, por exemplo, a Dani. Se a Dani reclamar do Luciano, quem reclama do Luciano? Luciano tranquilo, toda vez que eu chego aqui ele me abraça. Ô pastor, que bênção. Mas só quem está lá dentro para saber, né, Dani? Não é fácil, queridos, porque nós não somos perfeitos. Deixa eu falar um negócio para você. Você está namorando? Tô. Você vai casar? Vai. Entenda uma coisa, essa pessoa aí não é perfeita. Sabe aquele príncipe, né? Da Disney, das princesas, o príncipe, viveram felizes para... Aquilo ali é uma mentira, viu, queridos? Ali deveria ser, e viveram lutando para sempre. Amém, queridos? Então, entenda uma coisa. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir, mas você também tem que ter firmeza para poder continuar. Para de ficar desistindo das coisas. Para de querer mudar o seu esposo, para de querer mudar a sua esposa. Você não tem poder para mudar a vida do seu ninguém. Fala bem assim, nem Deus faz isso. Você sabia que Deus não faz isso? Pastor, me prova na Bíblia. Provo na Bíblia que Deus não faz isso. Deixa eu te falar um negócio para você. Deus sabia que Caim ia matar Abel?
Sabia, porque ele não foi lá conversar com Abel antes de Abel matar? Mas Deus impediu, Deus mudou o coração dele? Não. Quem tem que mudar é você. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, foi Jesus que tirou a pedra? Tem até aquela música, né? Aquela música está errada, que fica falando, remove a minha pedra. Quem tem que remover é você. Tem que tomar cuidado com os louvores, viu, queridos? Hoje de manhã mesmo eu estava ouvindo um louvor, eu falei, Débora, misericórdia, tira esse louvor, isso não é louvor, mas nem aqui, nem em nenhum lugar. O que Jesus falou? Tirem a pedra. Depois, quando ele saiu todo enfaixado, Jesus removeu as faixas, desatai-os. Então, alguma coisa nós temos que fazer, queridos. Jesus, ele te deu a vida eterna, Jesus te salvou, Jesus te deu o poder para ser vencedor, mas agora você tem que tomar posse da bênção e ser um vencedor e parar de desistir das coisas. Ah, pastor, meu casamento está destruído. Não, vou dar um jeito de consertar ele, ué. Ah, pastor, meus filhos, não desista dos seus filhos. Ah, pastor, mas minha mãe, não, continue honrando eles. Nós temos que ter discernimento, queridos. Então uma coisa, queridos, essa introdução nos deixa claro que tudo de Deus é perfeito. Vocês concordam comigo? Tudo de Deus é perfeito. Mesmo que traz um pouquinho de sofrimento, mas é bom para nós. Viu? A Bíblia sempre mostra, queridos, que os planos de Deus são perfeitos e infalíveis. Por mais que o inimigo de nossas almas, preste atenção nisso, tente atrapalhar o propósito de Deus, ele não conseguirá jamais impedir o perfeito plano divino para as nossas vidas. Olha o que Jó fala, queridos, lá no final do livro dele, quando Deus fala com ele, mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu, olha o que ele diz, presta atenção que ele não compreendia, viu? Ele diz assim, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Nada pode impedir Deus de realizar os planos dele. Ah, pastor, mas eu posso. Pode, por enquanto. Se Deus tem um plano para a sua vida, pode ter certeza de uma coisa. Se for necessário colocar tu numa caminha pequenininha, num quartinho frio de um hospital, para você poder aprender alguma coisa, que Deus vai ter prazer em colocar isso. Pastor, mas eu vou sofrer. Não tem problema nenhum, né? A Lidiane mesmo, ela leva o Isaquinho lá para tomar injeção, um em cada perninha, não é? Ele não grita, não espernia, não chora, então quer dizer, então você é má, está levando ele para sofrer. Está vendo que mãe má? Sabe que o pessoal vai judiar dele lá no postinho e fica levando o filho para sofrer? Não, por que ela leva? Mesmo que ele sofra, ela sabe que aquilo é necessário para ele. E Deus é assim também, queridos. Se você não quer assistir os vídeos à isca de Satanás, se você não quer tratar a questão da ofensa na sua vida dessa forma tranquila, vendo um vídeo, entendendo a palavra de Deus, se ajoelhando, pedindo perdão, vai chegar uma hora, o que Deus vai fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você começou a dirigir agora, você não sabe dirigir direito. O que você precisa fazer para poder aprender a dirigir? Dirigir. O que você vai ter que fazer para poder lidar com a ofensa? Ser ofendido. Então, queridos, eu não fui bobo. Eu com 13 anos, meu pai se colocou à disposição para poder me ensinar a dirigir. E meu pai me ensinou a dirigir. E de vez em quando dava uma treinadinha. Quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, eu já sabia de tudo. Eu já sabia de tudo. Por quê? Porque eu tive paciência. O pai é assim mesmo, eu vi ele dirigindo, eu via o pé dele ali, né? Agora a pessoa quer aprender a dirigir, mas nem começa a observar o outro que está dirigindo. Eu vou observar, eu vou aprender aqui para quê? Para mim não sofrer, né? É que nem você está estudando, está na faculdade, você vai todo dia para a aula, observa a matéria, tira dúvida com o professor, para quê? Para quando chegar a prova você não ter que colar desgramado, não ter que sofrer, eu não sei de nada, não sabe porque não estudou. Sabe, queridos, Moisés, queridos, ele escreveu sobre a perfeição divina. Olha só o que Moisés disse em Deuteronômio 32:4. O Senhor é a rocha,
o que Ele faz é perfeito e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Quem disse isso, queridos? Moisés, que teve que ser criado longe da mãe dele, teve que ser criado longe da sua família, quase morreu, nasceu no momento mais difícil do Egito, e no final ele reconheceu o quanto Deus é perfeito. Por quê? Porque ele pôde ver, queridos, que o plano de Deus se concretizou através da vida dele, e Deus tem um plano para concretizar através da sua vida, né? E não fica demorando não, porque nesse tempo é você que sofre, porque Deus, Ele tem esse plano, e como Ele é um Deus de fazer as coisas por inteiro, então você completa aquilo que Deus tem, para que Deus possa vir com coisas novas, e aí você vai completar coisas novas, e Deus vem com coisas novas, sabe, queridos? A gente tem que sair fora, a gente fica choramingando, eu não consegui isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, que isso, queridos? Eu nasci numa família humilde, queridos, simples. Eu estava ali lembrando da mesa de café ali, com as irmãs da minha mãe. Minha mãe, ela saía para trabalhar. Eu estava vendo a irmã Marivalda falando para mim que ela acordou cedo hoje, já deixou as coisas tudo adiantado em casa para o almoço. E aí me fez lembrar da minha mãe. Minha mãe saía para trabalhar todo dia, queridos, não tinha dinheiro nem para comprar o pãozinho. Época difícil. Minha mãe levantava cedo, fazia o café, só tinha café, não tinha leite, que era caro. Fazia o café, fritava um monte de bolinho de chuva, deixava um pote para 5 filhos, então tinha que ser um monte. Ela levantava de manhã, fazia o bolinho de chuva, fritava tudo, deixava tudo ali em cima da mesa. Quando a gente levantava, minha mãe já tinha saído para trabalhar, estava lá a garrafa de café pronta e o bolinho de chuva para a gente poder tomar café. Sabe, queridos? Então nós temos que parar de reclamar, porque a vida, querido, as coisas não é difícil só para mim ou só para você, é para todo mundo. Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem a sua dificuldade. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, esse amigo meu, ele é multimilionário. E ele estava enfrentando um processo de um divórcio. Ele falou: ô Rubens, tem como a gente almoçar hoje? Tem. O cara mora num apartamento no Morumbi, daqueles que para ir para o apartamento dele tem um elevador, é exclusivo para ele. O cara chorava que nem criança, não sabia o que fazer da vida, porque estava enfrentando um processo de um divórcio. Então todo mundo tem problema, queridos, problemas são diferentes, mas todos nós temos problemas. Esses dias eu estava aconselhando um casal, e esse casal estava falando da dificuldade, aí ele falou bem assim para mim: não, mas quando eu olho para os outros casais, parece que tudo é perfeito. Eu comecei a dar risada dele. Falei: acorda, deixa eu te falar um negócio para você. Todos os casais que você conhece, todos os casais que você vê, tem problema. Não, mas isso não é só exclusivo meu? Lógico que não. Vida perfeita é só no Instagram, que tem filtro. Agora dentro de casa, queridos, 4 paredes, não existe filtro não. É a realidade. Então nós temos que parar de reclamar e o quê? E começar a fazer as coisas acontecer na nossa vida, né? Eliú, queridos, amigo de Jó, né, o último ali a dar os conselhos para o Jó, exaltou a perfeição da criação do Todo-Poderoso. Olha o que ele diz, lá em Jó 37:16. Vocês podem entender como Deus mantém as nuvens suspensas para citar uma das maravilhas que Ele faz em sua perfeita sabedoria. Olha só, queridos, você que é cientista sabe explicar, mas é tão bom, né, olhar sem a visão do cientista e falar: nossa, coisa linda, como é que essas nuvens conseguem flutuar? Olha que coisa maravilhosa. O salmista Davi, ele descreveu a perfeição da lei do Senhor dizendo: a lei do Senhor é perfeita, ele devolve a nossa alma as forças perdidas. Por isso você está sofrendo, por isso você está fraco, você não está com Deus, porque Ele devolve aquela força que nós perdemos, aquele ânimo que nós perdemos, aquela vitalidade que nós perdemos. Pastor, Ele não devolve. Deixa eu perguntar um negócio para você aí, eu gosto muito de falar isso com os homens aqui. Olha para Abraão, quantos anos Abraão tinha quando Sara morreu? Tem algum estudioso aqui que sabe me dizer isso? Quantos anos Abraão tinha
quando Sara morreu? 100 e quantos? 100 e alguma coisa. Você acredita que o velhinho casou de novo e teve 6 filhos? Por quê, queridos? Porque Deus devolve a vitalidade, Deus devolve a força. Deus devolve. Aí você fala, pastor, por que Deus não devolveu os seus cabelos que caiu? Aí eu não sei, queridos, porque eu já conversei com ele sobre isso. Oh, Deus maravilhoso. O salmista Davi, queridos, ele descreveu a perfeição da lei do Senhor. E ele diz o seguinte, a lei do Senhor é perfeita, ele devolve à nossa alma a força perdida, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ele dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Por isso que tem que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ter disposição, queridos. O pastor Rafa, ele anuncia aqui, inclusive o pastor Rafa falou um negócio legal esses dias no culto aí, né? Ele estava falando sobre sal, aí você falou, né, pastor, que tem uns caramelinhos, né? Aqui não tem não, pastor, caramelo, aqui é só sal. Não foi assim que o senhor falou? Então, queridos, Deus, queridos, ele é maravilhoso, mas você tem que estar disposto a aprender. O que é uma pessoa disposta a aprender? Por exemplo, você está disposto a aprender a dirigir, o que você tem que fazer? Entrar no carro e fazer tudo o que você quer? Não, eu acho que é assim, né? Porque as pessoas entram na igreja e continuam fazendo tudo o que quer, e depois quer bênção de Deus. Então vou te dar um exemplo, se você está disposto a aprender. A Lili mesmo, a Liliane, ela entrou lá na faculdade de odonto, ela saiu formada, com diploma na mão, porque ela foi lá e fez tudo o que queria. Chegava a hora que queria, escrevia o que queria. Professor, não quero essa página não, vamos pegar outra página do livro. Era assim? Não, teve que estar no horário certo, ouvir as aulas, estudar aquilo que o professor passava. E você sabe por que as coisas não acontecem espiritualmente com Deus na nossa vida? Aquilo que a gente deveria ter mais importante, porque tu entra na igreja e tu faz o que quer. Deixa eu contar um testemunho meu. Eu entrei na igreja, o meu primeiro ministério foi recepcionista, né? Até a irmã Ângela trabalhou comigo lá na recepção. A irmã Ângela, filha da irmã Maria Vilela, trabalhou comigo na recepção. Deus falou comigo que eu tenho que sair da recepção. Não, Deus não vai falar comigo, Deus vai falar com a minha líder. Deus vai falar com o meu pastor. O que está falando comigo é o meu coração, é a minha alma, é o meu sentimento. Eu sou bobo de ouvir ele? Porque a própria palavra de Deus diz que enganoso é o... Então, se é Deus mesmo, então eu não vou falar para ninguém e Deus vai falar comigo, né? E de repente um dia a Lourdinha falou bem assim, Rubens, vai chegar uma fase aí na sua vida aí que eu acho que você vai ter que sair. Logo em seguida eu mudei para Minas Gerais. Nunca, queridos, abandonei nenhum ministério. Nunca. Eu sempre esperei Deus falar através de outra pessoa, ou através do meu líder, ou através do meu pastor. Aí cheguei na igreja, quando eu voltei, fui por ministério de casais. Depois o pastor Orides me chamou para estar no ministério de homens, e o pastor Orides falou, só que você vai ter que sair de tudo, porque eu quero você só no ministério de homens. E depois de homens, o pastor Orides falou, agora você vai ser membro da diretoria, você vai ter que sair do ministério de homens para poder ir da diretoria. E depois o pastor chegou para mim e falou, agora eu vou te ungir pastor. Nunca pedi para ele nada. É dessa forma que Deus trabalha, queridos. Então, para você ter uma formação acadêmica, você tem que entrar numa faculdade e fazer tudo o que é requisitado. E por que para crescer em Deus, você acha que pode fazendo tudo do jeito que você quer? Deus é perfeito, queridos. O apóstolo Tiago também descreveu a perfeição da obra do Pai, dizendo em Tiago 1, 17, 18, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, o que resplandece para sempre sem mudança nem sombra, e foi pela sua própria vontade que Ele nos deu vida nova, por meio da verdade de sua palavra, e nós tornamos os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Tudo é perfeito em Deus, queridos.
Qual que é o problema? O problema é que você continua fazendo o que você quer. Pastor, mas isso, queridos, eu não culpo você, porque eu também fui assim comigo. Durante um tempo, quando eu cheguei na igreja, eu mesmo só ia no domingo para a igreja, no início. Até que um dia eu comecei a ter um relacionamento com Deus, e Deus ele começou a abrir a minha mente, o meu coração, e eu comecei a entender que eu deveria me envolver mais. Só que isso vai começar a partir do momento que você tiver um relacionamento sincero com Deus. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Pode ser que Deus não queira cumprir algo grande na minha vida, mas pode ser que Ele queira usar a sequência da minha vida através da vida dos meus filhos. Por isso que nós temos que continuar firme até o fim. E aí eu vou entrar num assunto, queridos, que é delicado. Se Ele é um Deus perfeito, quem aqui tem aquela mãe que tem que fazer as coisas tudo do jeito dela? Quem aqui tem uma mãe assim? Eu tinha. Você vai lavar a louça? Não é de qualquer jeito não, tem que lavar bem lavado, tem que arear essas panelas, né? Aí eu falei, mãe, mas arear não é com bombril, é com areia, não tem... Cala a boca, menino! Porque tem uma hora que a gente quer ser mais inteligente que a mãe, né? Eu falo, mãe, para arear não é com bombril, é com areia. Aqui areia não, tem bombril, tem que arear com bombril. Eu falei, então tá bom. E aí minha mãe ia lá e ficava em cima, areia direito, lava o seu direito. Já que você vai lavar, faça direito. Você tem que aprender uma coisa na sua vida, tudo que você for fazer, você faça bem feito. Fica fazendo serviço de porco, depois tem que voltar para fazer tudo. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Deus exige perfeição dos seus filhos. Sabe? Um Deus perfeito, queridos, sempre exige a perfeição dos seus filhos. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, faça a minha vontade e seja íntegro. Deixa eu te falar um negócio para você, servir a Deus não é de qualquer jeito. Por que Abraão fez as maravilhas que fez? Por que Abraão é ministrado, lembrado até hoje? Porque ele fez aquilo que foi solicitado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, faça a minha vontade e seja íntegro. A palavra de Deus, queridos, ela exige perfeição de todos nós. Deuteronômio 18:13 diz: vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. Ser santo, queridos, e perfeito aqui, preste atenção nisso, não significa que Deus esteja exigindo de nós uma perfeição absoluta, mas sermos íntegros e completos naquilo que fazemos. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja íntegro e completo naquilo que você faz. Se você decidiu servir ao Senhor, então sirva a Ele com integridade. Não sirva a Ele brincando com a sua vida, não. Seja uma pessoa íntegra, verdadeira. Se você vai, fala que vai e vai. Se você, Deus pede para honrar o teu pai, honra o teu pai, honra a tua mãe. Deus, Ele sabe, queridos, que nós temos as nossas dificuldades. Mas ser uma pessoa íntegra, queridos, ser uma pessoa honesta, é possível para qualquer um. Pastor, mas eu não consigo, porque você não quer. Porque você não quer, queridos. Porque que diferença, como que nós vamos pregar de Jesus para o mundo, se nós somos iguais a eles? Agora, queridos, que nem por exemplo aí, teve uma abertura aí de um negócio aí, que fizeram uma sátira terrível, com a ceia do Senhor. Agora, queridos, só porque eles fizeram com isso, nós vamos sair batendo neles? Não, vamos amar, vamos fazer que nem os cristãos lá de Paris, que logo em seguida fizeram um culto lá, na praça, queridos, e colocaram cartazes: Jesus te ama. E isso me chamou muito mais a atenção do que aquela coisa ridícula que fizeram lá. E é isso que nós temos que levar para o mundo, é Cristo através das nossas vidas, é o amor de Deus através das nossas vidas.
Muitas vezes nós sofremos porque nós somos críticos demais, queridos. Sendo que a perfeição de Deus, o que Ele quer para as nossas vidas, é que possamos ser íntegros e completos. Você está trabalhando numa empresa? Seja o melhor funcionário que aquela empresa pode ter. Seja íntegro, seja completo, faça o seu serviço como se estivesse fazendo para o Senhor. Sabe, queridos, Jesus Cristo, queridos, nos ensinou sobre a perfeição do Pai. Olha o que Ele diz em Mateus 5, 46, 48. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de imposto fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, o que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso, mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Nós temos que ser, queridos, e fazer a diferença. Faça as coisas, queridos, principalmente para Deus. Se você se propôs aqui a ajudar na operação dessa mesa de som, se preocupe em operar da melhor forma possível. Estude sobre a mesa, aprenda sobre ela, para quando você chegar aqui você poder dar o seu melhor. Nós temos que aprender, queridos, a fazer isso. A palavra grega aqui, queridos, nesse versículo aqui, é teleios, que nos traz a ideia de maturidade e integridade. Então quando Jesus está falando para nós sermos perfeitos, Jesus ele está preocupado com a tua maturidade, né? Se preocupe em amadurecer, em ser uma pessoa melhor. E aqui de novo vem o que? A integridade. Seja íntegro. Seja íntegro. Eu acho legal aqui que tem uma criança aqui na igreja que eu amo muito. Eu acho que deve ter uns 8 anos. E o pai é São Paulino e o vô é corintiano. Ele chegou para o pai e para o vô: não vou ser nem São Paulino nem corintiano, você é palmeirense. E gostei, queridos. Tem que ser assim mesmo, firme na decisão. Eu gostei disso, achei legal. Paulo também, queridos, exigiu a perfeição da igreja de Deus. Olha só, isso aqui já está no Novo Testamento. E agora, irmãos, está em 2 Coríntios 13, 11. E agora, irmãos, termino minha carta com esta última palavra: procurem ser corretos, em algumas traduções perfeitos, em todas as ocasiões. Prestem atenção na minha exortação, vivam em harmonia e paz, e que o Deus de amor e paz estejam com vocês. Queridos, nós temos que viver em harmonia e paz, parar com guerra, com discussão. Qualquer coisinha está chateado, qualquer coisinha está incomodado, né? Aí chega aqui na igreja, pastor, eu não gosto, chega aqui na igreja, passo raiva, que aí chego lá, eu não consigo nem estacionar o carro de frente, e o irmão Orlando fica pedindo para me colocar de ré. Aí já perde a bênção no culto. Não, querido, chega lá: ô irmão Orlando, eu não consigo colocar de ré, o senhor me ajuda? Ajudo, vai lá, vem cá. Depois dá um abraço nele, deixa eu fazer uma oração para o Senhor. Deus abençoe o irmão Orlando, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente perde a nossa bênção por causa disso, queridos. Às vezes a gente perde a nossa bênção por causa disso, né? Às vezes você sai da sua casa, aí você vai visitar a sua família, aí chega lá, você é maltratado, é ofendido, aí já fica bravo, aí aquele dia fica pesado. Não, você não sabe como é que foi a semana da sua mãe, a semana do seu pai, a semana do seu irmão. Às vezes tiveram uma semana difícil, e como você é mais chegado, sinto muito, vai descarregar no você. Então nós temos que aprender isso, queridos. Paulo ainda escreveu aos Efésios sobre a necessidade do aperfeiçoamento dos santos, até nos tornarmos varões perfeitos na mesma estatura de Cristo. Você está vendo, queridos, como que servir a Deus não é do jeito que você quer? né? Eu fico vendo às vezes, né? A gente olha e deveria ser um crescimento, né? Você está na igreja como criança, está uma bênção, serve a Deus. Aí junior tem que continuar uma bênção, adolescente tem que continuar uma bênção, jovem tem que continuar uma bênção, né? E graças a Deus que é dessa forma que a gente enxerga, é isso que a gente vê, porque é dessa forma que tem que ser, queridos.
Não adianta nada, a pessoa está lá na igreja, quando é criança é uma bênção e vem com a Bíblia e tal, aí daqui a pouco cresce, aí já coloca uma calça caindo até aqui, e aí já quer colocar um outros negócios, já quer rabiscar, aí já quer pegar umas canetas aqui permanente, começa a rabiscar o corpo, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Pô, queridos, peraí, você quer as maravilhas de Deus? Quer a maravilha de Deus? Seja perfeito. Eu não consigo, sozinho não consegue mesmo, mas com Deus é impossível você não conseguir. E isso, queridos, eu quero deixar bem claro para vocês. Se você decidir que andar com Deus, pode entender uma coisa: você um dia vai chegar à perfeição. Isso é natural. Por quê? Porque o nosso Deus é perfeito. Efésios 4, 12, 13, Ele fez isso para que o povo de Deus estejam mais bem aparelhados para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-o a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé, quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros, em algumas traduções perfeitos, no Senhor. Sim, para que crescemos a ponto que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Porque, queridos, vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. Nós estamos na igreja. Quem aqui tem mais de 20 anos na igreja, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem aqui tem mais de 10 anos na igreja, levante a mão. Quem aqui tem mais de 5 anos na igreja, levante a mão. Aí, ó, que maravilha. Pode abaixar. Se nós entendermos isso daqui, nós não vamos sofrer. Por quê? Aqueles que têm mais 20 anos já está maduro. E vai chegar pessoas que não estão maduros como a gente. Só que eles vão olhar para a nossa vida e vão aprender muito mais rápido do que nós aprendemos. Agora você imagina. A gente está mais de 20 anos na igreja, é uma fofoca desgramada. 20 anos na igreja e continua falando mal do pastor. 20 anos na igreja e continua falando mal do irmão. E fala as coisas e não cumpre. Porque não é eu que estou falando que você tem que ser perfeito. É Deus. Aí o que vai acontecer, queridos? Esses irmãos que estão vindo vão aprender? Vão nada, eles vão sair correndo daqui. Eu vou ficar nessa igreja não, esse povo tudo fofoqueiro. Misericórdia, se fala mal do pastor, imagina de mim que cheguei agora na igreja. Então por isso que nós temos que correr atrás da perfeição e da maturidade, queridos. Porque a partir do momento que nós compreendemos isso, as pessoas que forem chegando vão olhar, vão também começar no caminhada da perfeição, e a igreja vai crescendo, e Deus vai nos abençoando, e Deus vai nos prosperando, e aí os nossos filhos também vão crescendo, vão estando na presença do Senhor, e Deus vai dar coisas grandes para os nossos filhos, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai aumentando, e Deus vai nos abençoando, e os nossos filhos vão ser abençoados, né? Só que o inimigo, o que ele quer fazer? Ele sabe que a obra de Deus é perfeita, que se você entrar nos caminhos do Senhor, não tem como dar errado. Então ele vai fazer de tudo para você pecar. Porque se você pecar, Deus se afasta de você, e aí, além de você continuar sendo um problema para a sua vida, você vai ser um problema para a igreja, para os seus irmãos, você vai ser motivo de escândalo. Então por isso que ele quer te dominar, e ele quer colocar você para fazer o que você quer. Porque está na mão do diabo, queridos, não é fazer o que ele quer, é só você fazer o que você quer, é só você começar a dar ouvido para os seus desejos, para as suas vontades. Para a gente concluir, queridos, o caminho de Deus é perfeito, e Jesus Cristo, seu Filho amado, é o próprio caminho, né? Que nos leva até o Pai. A perfeição de Jesus, Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E o escritor da carta aos Hebreus descreve a perfeição de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que é quem nós seguimos, que é quem nós amamos, queridos.
diz o seguinte, em Hebreus 7, 28, no sistema antigo, mesmo os sumos sacerdotes eram homens fracos e pecadores, que não podiam evitar praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por seu juramento, nomeou seu Filho, que é perfeito para sempre. Presta atenção numa coisa, Jesus, Ele é perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você passa mal e você tem que fazer uma cirurgia e você precisa de uma doação de sangue, eles vão colocar qualquer sangue dentro de você? Eles vão colocar um sangue, queridos, que eles têm total certeza de que é um sangue perfeito. Às vezes quando você vai doar sangue, queridos, na época que eu trabalhava nessa área, cada bolsa de sangue, queridos, tinha um custo de quase R$1.200 só de exames, para poder realmente certificar de que aquele sangue está bom. E Jesus é perfeito, e Ele derramou o sangue dele por quem? Isso significa, queridos, que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo mal. Sabe, queridos, eu não sei como é que você está vivendo a sua vida, mas se você decidir hoje viver na perfeição de Deus, você não tem noção quanto Deus vai te usar e aonde Deus vai te colocar. Eu tive um sonho essa noite, queridos. Eu sonhei com alguns jovens aqui dessa igreja. E o que Deus mostrou para mim foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa linda, 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 linda. E Deus, Ele falou isso comigo: eu quero fazer isso no meio de vocês. Só que eu vou falar um negócio para vocês, queridos. É impossível ter o agir de Deus se não tiver a perfeição. Servir a Deus é um processo, queridos. Às vezes você chega na igreja pela primeira vez e você fala bem assim: nossa, pastor, que coisa maravilhosa, eu senti tão leve. Queridos, isso não é nada do que Deus tem para você. Você sentiu essa leveza, por quê? Porque você está num ambiente onde tem pessoas que lutam pela perfeição. Então é natural você sentir isso. Mas isso não é nada do que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele quer fazer com que essa paz, ela não esteja somente na sua vida, mas que ela possa alcançar muitas vidas através de você. Ontem eu estava muito feliz aqui, queridos, que eu estava olhando aqui, o Israel e a Mariana tocando junto, o Israel tocando baixo, ela tocando bateria, e eu falando com Deus, falando: Deus, o Senhor é demais, né? Além do Senhor trazer o Israel, que é uma bênção na nossa vida, ainda coloca ele ainda para tocar instrumento, e a filha dele ainda para tocar bateria. E quando eu olho para essa família, queridos, eu fico feliz. Por quê, queridos? Porque Deus colocou essa família na minha vida há mais de 15 anos atrás. E hoje, para mim, ver essa família na presença de Deus, queridos, é ver a perfeição de Deus. Feche os teus olhos, preste atenção nesse louvor. Amém.